bandas de sucesso surgiram nos últimos anos? Qual a relação das novas mídias com a indústria fonográfica? E a produção musical? Como fica diante de tanta novidade? O Mídia preparou hoje um programa para entendermos o papel dos produtores musicais no cenário fonográfico, audiovisual e radiofônico. Para isso, convidamos os produtores musicais Marcos Ribeiro e Sérgio Benevenuto, que conversam com a gente no segundo bloco, e o radialista e músico Rogério Borges, com quem eu converso agora. Tudo bem, Rogério? Como você falou, além de produtor, você também é músico. Você consegue conciliar as duas atividades? Você cuida das suas próprias produções? Assim, o que Na verdade, eu trabalho como artista independente, né? Sou músico, mas paralelo a isso, aí eu fui trabalhando a parte de publicidade e propaganda e jornalismo, né? Então, o que acontece? Eu optei para trabalhar com música através do mercado publicitário. Mas assim, aí eu faço um outro tipo de som que está fora do meio comercial, né? Eu acabei de fazer um trabalho de gravar um CD agora, muito particular, com música assim, sem intenção que elas veiculem em rádio. Parece até maluquice o artista achar que não quer a música veiculando no rádio, mas eu sei que é um produto altamente alternativo. Então eu consigo conciliar isso, porque a música que eu estou trabalhando hoje, na base de trilha sonora, para comerciais, para VT e jingles publicitários, a música como, né, matéria publicitária. O que você acha dessas novas mídias, como trama virtual, MySpace, para produção musical? Assim, você faz usos delas na sua carreira? Faço sim, e já consegui muita coisa legal através disso daí. É o grande mecanismo para quem trabalha com mercado independente musical, igual é o meu caso. Por exemplo, no Trama Musical, né, eu já estou lá registrado, já tenho uns 3 anos. Já consegui fazer shows fora do Espírito Santo, né, em São Paulo, Mato Grosso, sabe, Belo Horizonte, vários lugares. Eu conheci músicos que, geralmente, quem está no Trama Musical, quem está num ambiente de internet, ele começa a receber e-mails, né? Pô, seu trabalho é muito legal, parabéns, dá para mandar mais música? Aí você vai mandando, geralmente são artistas, aí você acaba trazendo eles para tocar na sua cidade, você vai tocar na cidade deles. Eu acho que é o grande lance. Fora as visitas, né, que são imensas, eu utilizo também o YouTube. Eu acho que quem não utiliza isso hoje está fadado aqui, fica parado, né? É o grande barato hoje, a internet, a salvação de todo mundo. Então você acha que elas contribuem muito para o mercado musical? Assim, essas mídias revolucionaram o mercado fonográfico? Foram realmente a luz do fim no túnel, né? Eu acho que é a hora das pessoas não reclamarem, porque ao mesmo tempo que você está tocando na internet, a sua música, você está tocando para uma pessoa aqui, né, de São Pedro, e está tocando para um cara também lá na África, no Japão, um monte de lugar. É muito interessante isso é um grande lance, eu acho. E quanto ao mercado musical capixaba? Tem muita demanda? Como é que é? Eu sempre falo, algumas pessoas até falam, pô, que isso, cara, é assim. Todo mundo tem emprego. A maioria dos músicos aqui tem outro emprego, que não é música. Eu acho que as coisas aqui, elas acontecem muito rápido, né? Poucos artistas, né, continuam. A maioria faz uma banda hoje, daqui a pouco não tem mais a banda, fica só naquela coisa regional de fazer para grupo de amigos. Mas tem muita gente que está aí até hoje. Hoje eu estou fazendo música desde 82. Entendeu? Eu saio, volto, toco em vários lugares, volto para cá. Mas assim, eu acho que o mercado local ainda está muito frágil, né? Até porque as pessoas que vivem de música aqui vivem de cover, vivem de trabalhar a música que já está consagrada. E parece que há um pouco de receio de as pessoas não aceitarem o que eles fazem. Eu acho que não custa nada você estar tocando o seu trabalho. Você está tocando numa pizzaria, fala, vou tocar uma música minha, começa a fazer isso. Mas, fora isso, existe uma dependência muito grande do poder público. Isso não é bom, sabe? Ninguém pode ficar dependendo de projeto de poder público, de Secretaria de Cultura. Isso pode ser uma coisa esporádica, mas não ficar esperando que aconteça sempre isso. Os grandes artistas de outras regiões não têm essa dependência tão grande como as pessoas daqui. Tá? Você vê um projeto novo agora aí, que é muito louvável, né, da Secretaria de Estado da Cultura para os músicos irem para as outras cidades do estado, só que há escassez de público. O público precisa primeiro conhecer as pessoas. Então o artista, ele tem que chegar primeiro na comunidade dele
tocando o trabalho dele, senão não adianta ele tocar em São Mateus, que não vai ter público. Então, eu acho que o mercado daqui ainda, ele está precisando de um planejamento estratégico sério. Assim, a figura do produtor profissional, que não existe aqui. Tem um ou dois aí só. Você falou que há pouco tempo você lançou um disco. Eu terminei de gravar e provavelmente só vai lançar na internet. Eu não quero fazer ele material, eu vou fazer ele só virtual. Já está pronto. Uma ideia que não é minha, todo mundo está fazendo isso no Brasil inteiro. Hoje o CD, já ninguém compra mais CD. Não. Então você disponibiliza na internet. Pô, no YouTube eu coloquei um vídeo de um show que eu fiz na Estação Porto, já tem mais de 4.000 acessos, entendeu? De pessoas assim querendo baixar a música, e você acaba mandando um MP3 para todo mundo. Isso é legal. Então o meu trabalho eu terminei de gravar, só vai estar disponibilizado na internet. E quais são os tipos de música? Eu gravei 9 músicas minhas, né? Em parceria com alguns poetas, como Jorge Salles, como Rodney e Paulo Neto, e uma versão, né, de Pedro Caetano, que é um autor de samba antigo. E não é samba a música dele. Eu fiz uma versão bem lenta de Vitória Cidade Sol, que é uma música que todo mundo conhece aí. Aí eu fiz uma gravação dessa música, que é a única do CD que não é minha. Você falou que também trabalha numa rádio aqui no estado. Como é que está o mercado radiofônico para um produtor musical? Eu sou funcionário de uma rádio, que é a Rádio Espírito Santo AM, onde eu trabalho mais na parte de produção de rádio mesmo, gravação de matérias de radiojornalismo. Lá eu faço essas produções e de alguns programas. E lá eu tenho um programa também aos sábados, chamado Noite Capixaba, que é um programa com um produto musical do Espírito Santo, né? Lá tudo bem. Mas eu tenho um horário terceirizado, um horário que eu terceirizei lá na Rádio Universitária, toda segunda-feira, de 2 às 5 da tarde, é um horário nobre de rádio FM, e tem um programa Espírito Capixaba também, só com a produção musical local, sem abranger uma tendência musical só rock e tal. Eu faço uma verdadeira panela de barro, como a gente sempre brinca, né? Uma mistura do que há na nossa produção musical. Então, esse material que eu trabalho é somente com conteúdo do Espírito Santo. Talvez um dos poucos programas que existam. Já tem 5 anos que eu estou fazendo e é um trabalho que está dando um retorno muito legal. E você já fez muitas campanhas institucionais? Jingles? Sim, bastante. Faço produção, faço trilha sonora para essas agências aí. Recentemente teve a do Dia do Bombeiro, que é a trilha instrumental que eu fiz para a agência contemporânea, atendendo o governo do estado. Os programas de rádio que eu tenho feito, por exemplo, que eu tenho feito a plástica, né, de criação, que é esse programa Notícias da Cidade, que era da Prefeitura de Vitória. Tinha no início do governo Paulo Arthur, um repórter ligeirinho, depois o Fala Capixaba, da Assembleia Legislativa. E alguns institucionais também de empresas, né, que fazem só para estar tocando em campanhas internas. Águia Branca. Então, o programa é de formas publicitário. Tem muitos que estão rolando nas rádios aí que está sendo produzido por eu e mais uma equipe aí. Muito obrigada pela entrevista, Rogério. Foi legal, um prazer estar aqui com vocês. O Mídia vai para um breve intervalo e volta já. Sabe quando você pega um ônibus e se depara com um tremendo engarrafamento? Não? Assim, existem 2 tipos de engarrafamento, o planejado e o surpresa. O planejado é quando todo mundo resolve sair de casa ao mesmo tempo. E o surpresa é este, que eu estou passando agora. Essa viagem aqui, por exemplo, leva em torno de 5 minutos. Por isso, quando eu entrei no ônibus, nem fiz questão de sentar. Deixei o meu lugar para essa bonitona aí, ó. Daqui dá até para apreciar ela de um ângulo mais favorável. Assim que viramos a primeira curva, pronto. Tudo parado. Tem quase 1 hora que eu tô em pé aqui. Já não aguento mais essa garota sentada no meu lugar. Agora todo mundo fica olhando para frente, tentando imaginar o que causou isso. E é quando acaba da mesma forma que começou, sem motivo algum. Bem, deixa eu ir, que finalmente o meu ponto chegou.
voltamos com o Mídia. No programa de hoje, estamos falando sobre a produção musical. E agora, aqui no estúdio com a gente, os produtores musicais Sérgio Benevenuto e Marcos Ribeiro. Primeiramente, o que um produtor musical exatamente faz, Sérgio? Bom, hoje eu acho que o termo produtor musical já tem uma conotação muito mais ampla do que tinha há 25 anos atrás, né? Hoje o produtor musical você chama qualquer pessoa que gerencie, ative, crie, modele músicas. Hoje isso mudou bastante, se elastificou muito, porque hoje, quando eu estou falando de 25 anos atrás, quando você falava em gravar um disco 25 anos atrás, só tinha as gravadoras majors, as internacionais, era EMI, você tinha que ser contratado por alguém. Hoje... Equipamentos de milhões. Você pega um prédio ali da Praia do Canto, sei, pelo menos dos 20 apartamentos, uns 10 tem um computador com negócio de áudio, com o nego fazendo alguma coisa ali. Então, na verdade, se democratizou demais os meios, mas ao mesmo tempo vem tudo junto, vem o despreparo junto, vem essa coisa toda. Menos filtrado, né? Menos filtrado, exatamente, né? Então, o papel do produtor antigo, na verdade, ele está se diluindo. E você trabalha com a produção musical mais na publicidade, Isso. Como é que é? Pois é, como o Sérgio falou, né? São várias formas de você trabalhar enquanto produtor de áudio. Hoje em dia, como ele falou, você tendo o equipamento e produzindo música, fazendo alguma coisa, você é um produtor de áudio. No caso da publicidade, isso sempre existiu também no mercado brasileiro. Na música para propaganda, também acontece, eu acho que a mesma coisa, né? Ou seja, pessoas egressas da área de engenharia de som que começaram a montar as coisas, mas na área da propaganda tem a coisa do produtor acumular mais funções. Ou seja, normalmente, como as produtoras de áudio, você está lidando com criação também, então você não pode ser, basicamente, ou não pode, numa produtora, ter só um técnico como seria o cara que opera a mesa de som. Você tem que ter alguém da área de criação, que aí pode vir da publicidade, pode vir da música, mas você tem que ter o músico ali, não tem como fugir disso. E como hoje em dia você se resolve muito bem trabalhando em pequenos estúdios, aquilo que a gente estava conversando, dessa modificação, dessa democratização, da utilização das ferramentas do áudio, então pequenas produtoras de publicidade são muito comuns no Brasil inteiro, em que uma figura acumula muita função. Então, um produtor de áudio, vou falar por mim, no meu caso, que sou músico, então eu atuo como músico, como o compositor, como o engenheiro de som, vamos dizer assim, né? E como publicitário dentro da minha empresa. Então eu tenho que lidar com essas linguagens que são amplas, né, de conhecimento, linguagem de você saber de frequência, que é a parte da engenharia de som, de como captar melhor o instrumento, a parte da composição, que é a parte do músico, né? E aí entra o papel, sei lá, também embutido aí do arranjador, ou seja, de você conceber a sua obra e saber arrumar a casa ali, não é só pegar o violãozinho, compus uma música. Como é que você vai... Aí entra aquele papel que o Sérgio falou, de você, o diretor, olhar de fora aquilo, ver como é que aquilo vai se formatar melhor num formato que é muito peculiar, que é 30 segundos. Ou seja, é um poder de concisão muito grande. Se você pensa numa música de uma banda qualquer nacional, de repente 1 minuto dessa música é só a introdução da música. Os outros 3, a música se realiza. Eu tenho introdução de 5 segundos, de 4 segundos, não digo. Então, assim... Para a gente, na publicidade, cada segundo é importante para passar alguma coisa. Se eu consigo, em 4 segundos, botar um sonzinho ali que a pessoa, quando ouvir, vai lembrar daquele produto, né, ou daquela mensagem que a gente está efetivamente vendendo com a música, já valeu a pena ali. Então, assim, o produtor de áudio na publicidade realmente acumula essas funções todas. Como é que é o processo de produção de um jingle? O processo sempre começa, a gente enquanto prestador de serviço, que somos, né, os produtores de áudio, as suas respectivas produtoras, você recebe pedido de serviço de agência e de produtora de vídeo, curiosamente. Acontece no mercado já há muitos anos, uma coisa comum, como o bolo do dinheiro, o montante de verba que se tem para fazer um trabalho. A maior parte desse montante é gasto com produção de vídeo. Muitas agências, talvez por uma forma mais cômoda de trabalhar, repassam esse bolo para a produtora de vídeo, que vai ter que contratar diretor para fazer isso, quando se trata de uma peça, evidentemente, para a TV. E aí essa produtora de vídeo fica encarregada de contratar o produtor de áudio, ou às vezes mesmo o diretor contratado pela agência ou pela produtora de vídeo
também escolhe, de repente, a sua produtora de áudio de confiança, ou que gosta de trabalhar. Então eu recebo via produtora de vídeo, via agência. Raramente via cliente. A gente costuma trabalhar com grandes contas e normalmente esses grandes clientes têm a sua agência gerenciando a sua conta. E isso chega para a gente em forma de briefing, né, que o pessoal da faculdade aqui estuda, ou seja, o que é um briefing? Nada mais é do que um resumo de tudo que eu preciso. É exatamente o meu limite, o briefing. É aquilo ali delimitando para quem que eu vou falar. Um briefing bem feito deve ter isso, pelo menos. Para quem que eu devo falar, que público é esse, qual a linguagem a ser usada, o formato da peça, se é 30, se é 45, se é 1 minuto, o estilo musical. O Brasil dispõe de espaços suficientes para a produção musical? No campo do artístico, que é onde eu sempre vivi, encostado, ali no mundo de gravadoras, essa coisa toda, houve um checkmate no modelo que era vigente, né? Todo mundo sabe disso. É como se ruísse um modelo que organizava as coisas, que fazia o produto chegar até você, filtrado já, né? Ruiu esse modelo todo, e principalmente, na verdade, o que a gente reclamava de tudo das gravadoras, mas um papel que ela sempre teve preponderante, foi o que eu chamo do setor de promoção, né? Então, ela que fazia um disco do Miles Davis, gravado com fulano, chegar até aqui em Vitória, na loja, filtrado, etc. Ela que fazia o Miles Davis chegar junto, né? Porque sem esse dinheiro de promoção, por exemplo, hoje nós temos essa diversidade perdida na internet. Vários ícones hoje estão nascendo dentro da internet. Mas ainda dá uma sensação que isso tudo é meio software. Cadê o hardware? Cadê o empresário que vai montar a estrutura de um show, vai fazer isso girar com voos intermináveis e não sei o que lá? Quem vai aplicar esse dinheiro para que essa banda, esse artista, compre um mês da Rádio Jovem Pan, que é R$100 mil, 3 inserções por dia durante um mês? Quem vai ter isso? Então as gravadoras tinham isso. As gravadoras tinham um setor de promoção, quer dizer, era o investidor da música. Era o grande investidor da música, eram as gravadoras. Eu acho que o que muda com isso também é que cada vez mais a gente está vendo menos grandes artistas e mais pequenas bandinhas acontecendo no seu nicho. E hoje aquela história do Andy Warhol lá dos 15 minutos de fama e tal, então é o que está acontecendo hoje. Você pode chegar hoje, segundo o que eu consto, até artistas grandes como Caetano Veloso, estão assim, na Lei Rouanet para fazer shows, entendeu? Pegando incentivos. Na verdade, a gente está nesse momento ainda, que ainda é um momento considerado de transição, né? Que a gente não sabe muito bem como é que a coisa vai se fixar de novo, qual vai ser esse novo. Por enquanto, a coisa está vingando dessa forma. Quer dizer, essa democratização dos espaços, a facilidade de divulgação, de acesso, mas ao mesmo tempo uma diluição da qualidade grande, uma falta de filtro, essa pulverização e que cria uma... Eu acho, pelo menos, talvez a gente fale um pouco, a gente viveu uma época em que eu enquanto até... Antes da coisa da produção, enquanto músico que almejava ter um trabalho reconhecido e tal, a gente tinha um lugar onde chegar, né? Tinha um porto seguro, uma meta onde a gente chegava ali, e se a gente conseguisse chegar ali por méritos ou soma de méritos, sorte, não sei, a coisa poderia acontecer de uma certa forma que você saberia o que esperar. Hoje você não sabe mais o que esperar e o excesso de oferta... Demais, vai ter mais artistas. Tira um pouco o interesse. Eu não tenho mais muito tesão em ficar igual você tinha, que você ia comprar o disco da banda. A facilidade dos áudios não dá nem tempo de eu ouvir os áudios. Não dá tempo de digerir tudo que você tem. Chegam pra e mim, você eu vivo disso. Tá com material assim, demais, inclusive, que você trouxe. Né? Complementando aquilo que eu tinha falado, do ruir um sistema. E não foi criado um outro que substituísse. Isso que nós estamos vivendo, um limbo meio sem direção. Foi a internet que trouxe isso? Olha, para mim foi a vida inteligente, a inteligência artificial, foi a possibilidade da copiagem digital. Não foi nem propriamente pirataria. Para mim, a copiagem digital é que abriu uma porta que não tem mais freio. À medida que eu pego um áudio digitalmente, posso copiar e espalhar por um Napster. Napster não, hoje já caiu, né? Mas qualquer um, torrent, pronto. Você não tem como frear isso. Para mim, a pirataria, inclusive, ela começa não no momento da copiagem. Porque a copiagem, a gente já fazia isso com fita cassete.
Quando, entendeu? Assim, o usuário pode pegar uma música de montar seu repertóriozinho, isso é normal. A pirataria, para mim, começa quando alguém começa a ganhar dinheiro como forma de estelionato sobre a sua obra. Aí, para mim, começa a pirataria. Que é um outro assunto também corrosivo, corroeu muito da indústria. Mas, para mim, o que corroeu é simplesmente o surgimento da copiagem digital. Um outro dado disso tudo, que eu noto assim, muito cristalino, é que com a tecnologia chegando, o nível de produção cresceu muito. E eu acho até que nessa pulverização que a gente está falando, os caras, para poderem ter visibilidade mundial, essas bandas que rodam o mundo, aí já estão com um nível de produção absurdo de alto, quando aqui nessa periferia está todo mundo dando tapa e saindo qualquer coisa. Nessa produção altíssima, a sensação que dá é um sufoco artístico. Essa sensação que dá. Não há mais aventura artística. Eu estou falando em nome dos produtores que tomaram conta do pedaço. Tipo assim, os produtores vão lá, arrumam aquela coisa impecável, não tem muito espaço para criação artística. Isso é engraçado, que eu noto assim, enquanto isso se fortalece, nasce sempre aquela corrente alternativa da resistência. Não, então eu quero destruir, eu quero quebrar, eu quero ser alternativo, eu quero tosco, né? Tem até uma mitificação do tosco que eu acho que é bem sintomático da reação quanto a esse nível de produção sufocante que se tornou a música. É muito pouco emocionante a música que se faz hoje. É isso que eu tenho noção. Ela é excitante, mas muito pouco emocionante. Ela é feita para excitar, para você ficar na adrenalina, dançar, adrenalina total. Mas muito pouco para você se emocionar, como foi a música dos anos 60, 70. A base era te fazer reagir de alguma forma a partir da emoção, né? E vocês fazem uso de sites como o YouTube, MySpace, Trama Virtual para divulgar o trabalho de vocês? Sim, a REC está no YouTube. Isso recentemente a gente começou a fazer, meio atrasado, na verdade. Tem MySpace também. Eu acho que hoje em dia não tem como você ficar fora dessas ferramentas, porque são as ferramentas usadas para você Lemon, YouTube, essas divulgar. Comunidades musicais, o MySpace, entendeu? Quem está hoje no mundo da música, eu entro no MySpace, sou amigo do Eric Clapton. O mundo ficou, né? Entendeu? Mais assim, todo mais em contato através do MySpace. Mas, na verdade, esses são os lados bons da democratização, mas que não resolvem nada a questão da sobrevivência. É verdade. Artística. Você fica lá amigo do Eric Clapton, mas fica lá amigo do Eric Clapton. Fica em casa, as pessoas ouvem tua música, então você estando lá, chega gente de toda parte do mundo, compartilha. Se não tem nem das próprias modelo antigo, né, do modelo antigo das gravadoras dinheiro para promoção, então o artista de hoje não tem outro veículo a não ser internet. Ele tem que se meter na internet e estar em todas as rádiozinhas, entendeu? Rádio Sonora Brasil, Rádio UOL. Inclusive, eu dou até um conselho do artístico aí. Eu acho que quem está lançando o disco independente hoje, devia pensar correndo antes de lançar e procurar um selinho qualquer e carimbar assim, pessoa jurídica. Porque todo esse papo da democracia, né, o que vem observando é que se você for independentaço, mesmo no mundo da internet, você ainda é meio órfão. Tipo assim, se você quer venda virtual em grande escala, botar na lojas americanas, na Submarino, você tem que ser pessoa jurídica, você não é pessoa física. Se você quer entrar hoje, uma das equações que se tenta diminuir esse abismo que a gente falou, que foi criado, esse vácuo que foi criado, é essa logística do artista colocar músicas nas rádios virtuais, das rádios virtuais, o público selecionando você na sua parada. Então, quando você chega lá entre os 30 primeiros da sua rádio, aí você atrai patrocinadores para o seu site, aí você começa a atrair. Essa é uma logística hoje de chegada, que tem gente chamando atenção assim, para não fazer mais shows, etc.
Mas para você estar na rádio, você precisa ser pessoa jurídica. Então, estou já avisando, assim, para quem estiver lançando o disco, dá uma pensadinha nisso e arranja um jeitinho de carimbar. Isso acontecia e deixou de acontecer, quer dizer, essa coisa da pessoa jurídica de ter um selo era muito comum na nossa época, assim, não muito tempo atrás. E aí, com essa democratização, as pessoas começaram a achar que não precisava e foram lançando, colocando e ficaram realmente sem garantia nenhuma, na verdade, também de nada. Tem muita gente inclusive não registrando música, não recebendo. Nada, tem gente gravando música sem pagar direito, tudo que você pode imaginar está sendo feito. Por quê? Hoje, o fato é que qualquer pessoa do mundo pode gravar um disco. Entendeu? Assim, você na tua casa chegou, vou gravar meu disco. Quer dizer, ninguém está te exigindo isso, ninguém te pediu isso. Você não tem um negócio aqui, não, você está gravando porque você está aí, vai mostrar para os amigos. Então, tudo é possível. Isso dificulta muito o tal do filtro, né? Dificulta muito um padrão de qualidade, padrão de exigência. Eu acho que esse padrão está caindo, sim. Isso até porque essa história que você falou do padrão de exigência está caindo mesmo. Tem coisas que às vezes hoje em dia valem pela criação em si, sem nenhum tratamento de produção, exatamente, nada. A reação e que é legal porque, sei lá, aí a Maluma Galhães vai lá, toca a musiquinha com o violão, bota e vira cult. Mas aí, novamente... E é outra onda, exatamente, assim. É pela internet, né? Ainda não tem, né? Não tem uma carreira, então isso são momentos, esse é o Andy Warhol ainda. Né? Tomara que dê tudo certo com ela, que é uma gracinha, tudo bem. Mas, assim, ainda falta muito para se consolidar como uma carreira, entende? Assim, eu acho que é esse... então, nós estamos desses 15 minutos. Né? Surge todo ano surge a salvação do rock, aquelas coisas assim que você já depois já é outra coisa. Que é o mundo de hoje. Então, tem uma equação hoje para o mundo artístico aí. Para quem quer ver de música, eu acho que tem uma equação que tem que se pensar bem, assim. E você, Marcos, tem alguma dica para os novos profissionais? Não, na minha área, na verdade, não existe uma formação muito específica, né? Eu vejo muitas pessoas quando eu venho, inclusive aqui na FAESA, quando eu venho da palestra, o que eu tenho que fazer? Como eu falei que o produtor de áudio, no caso da publicidade, acumula muitas funções, é um estudo constante e assim, é fundamental que a pessoa tenha conhecimentos, noções de música. Hoje em dia tem essa coisa do DJ, da pessoa que tem acesso a loops e a coisas prontas, e tem gente fazendo coisas muito legais. Mas existe uma limitação aí que é o conhecimento harmônico, ou seja, você tem que conhecer um pouquinho de música, tem que saber estruturar uma harmonia, ter noções de melodia, de composição, de como colocar isso no lugar. A gente está aqui com um mestre aqui nisso, com quem eu aprendi muito, e isso é fundamental. Então, assim, o conhecimento de música não tem como prescindir disso. E aí você vai entrar no conhecimento exatamente dos softwares, dos programas, que são os programas que vão gravar isso, que era o que as grandes gravadoras faziam, os engenheiros de som. Você vai ter que entender um pouquinho de engenharia de som, de corte de frequência. E aí, se você quiser trabalhar em publicidade, mais ainda dominar a linguagem da publicidade. Porque muitos músicos chegam nessa área de produção para publicidade com uma visão de música comum, sem ser música de propaganda, e que exatamente não tem essa limitação toda que a propaganda tem. Então tem que ter um pouquinho mais esse poder de síntese, de compreender também que não adianta você fazer 1001 coisas na música e elaborar a harmonia se você está falando para um supermercado popular, que tem que fazer a coisa mais óbvia, mais simples, mais caretinha possível, para martelar na cabeça do consumidor e lembrar. Então, quer dizer, para quem quiser entrar nessa área que eu trabalho, realmente tem que correr atrás desse conhecimento, que hoje, graças a tudo isso que a gente está falando, você entra aí em qualquer grupo de discussão na internet, você tem informações a rodo para quem tiver disposição e interesse. Obrigada pela entrevista. A gente que agradece aqui, quer dizer, claro, falando por mim, pelo Sérgio. No programa de hoje, eu entrevistei os produtores musicais Rogério Borges, Marcos Silveiro e Sérgio Benevenuto. Gostou do programa de hoje? Não? Tem alguma sugestão? Então mande um e-mail pra gente. O endereço é media@faesa.br. Não se esqueça que você também pode conferir a programação do canal universitário pelo site www.cnuvitoria.com.br. Até a próxima semana!